Eu quero louvar a Deus pela oportunidade que o Senhor Deus nos dá nesta noite de apregoar a bendita, poderosa, sacrossanta, maravilhosa palavra do bom mestre. Meus amados irmãos, esse texto do capítulo 5 vamos a ser a 10 camadas. Quem nunca leu esse texto? Ou já ouviu falar, ou já ouviu alguém pregar desse texto. É um texto muito conhecido no meio evangélico, principalmente no meio pentecostal. O texto escrito pelo Dr. Lucas, o grego, na teologia acadêmica conhecido como o médico amado. A Bíblia está nos dizendo que ele, quando escreve o texto, diz que Jesus, o nosso mestre, ele está sendo apertado por uma grande multidão. Diz que Jesus está indo em direção ao lago de Genezaré. Diga Genezaré. Genezaré. E quando Jesus está indo em direção ao lago de Genezaré, a Bíblia diz, irmãos, que Jesus se depara com uma cena que não era comum. Diga qual? Qual? Desse jeito eu não falo, diga qual. A cena era esta: dois homens e alguns companheiros estavam lavando as redes, limpando as redes. E qual era a cena que não era comum? Aqueles homens limpar as redes pela manhã não era comum. Comum era tirar os peixes do barco que pescaram a noite inteira, distribuir nas regiões circunvizinhas. Era a função do pescador. Lavar as redes pela manhã era algo que não poderia acontecer. Naquela ocasião, não. Aí Jesus observou a cena, pastora Daí. Quando Jesus olhou a cena, os homens estão lavando as redes, quem sabe um olhando para o outro e dizendo: que madrugada difícil, que madrugada terrível, que madrugada sem sucesso, que madrugada, que dia mau. Quem sabe um olhando para o outro, angustiado, pensativo, que dia difícil, trabalhamos a noite inteira, não alcançamos nada. Aí Jesus chega. O nosso mestre já conhecia toda uma situação, só que ele não fala acerca do que aconteceu na madrugada. Ele pede algo para Simão. Simão, me empresta o teu barco. Ô Simão, me empresta o teu barco. É emprestado, eu quero emprestado. Empresta ele para mim. Jesus estava dizendo para Pedro: Simão, me empresta o teu dia mau. É emprestado, me empresta a tua madrugada difícil. É emprestado. Me empresta aquele dia de angústia que tu passastes a noite inteira e não alcançou nada. Empresta para mim. É emprestado, eu quero entrar dentro dele. Aleluia. Glória a Deus. Quando Jesus pede o barco de Simão, ele faz um outro pedido: Simão, afasta o teu dia mau da terra. Deixa comigo. Você não entendeu? Pega o teu barco, me empresta e afasta ele da terra. Meu Deus. Quando a Jesus pediu emprestado e Simão obedeceu, o texto diz que Jesus senta, prega a palavra de Deus, ensina a palavra de Deus, e eu já vi um milagre. Diga qual? O milagre da multiplicação do som. Imagina, quando falamos de multidão na Bíblia, estamos falando de quase 20.000 pessoas. Imagina Jesus sem um microfone como esse, pregando e ensinando, e todos dando glória a Deus. A multiplicação do som. Jesus senta, prega, não se sabe o tempo,
E a Bíblia diz que Jesus pediu para Simão o seu barco. Diga barco. Aí Jesus senta no meio, prega. Aí o Simão, observando a cena com os companheiros, diz: Senhor, e agora? Faz o seguinte, Simão. Vamos voltar para o mar alto, aonde tu passastes a noite inteira. Aí Jesus estava querendo dizer para Simão: ô Simão, o negócio é o seguinte, tu já me contastes o que aconteceu lá no meio, lá no fundo do mar, mas eu vim aqui lhe dizer que se tu obedecer a minha palavra e sair do raso e ir comigo para o fundo, eu vou mudar a história do teu pai. Glória a Deus, aleluia! Procure alguém do teu lado e diga para ele: hoje é noite de sair do raso e ir para o fundo com o mestre. Agora levanta a mão sem ira nem contenda, que eu vou profetizar na tua vida agora. O Senhor Deus está falando comigo agora e está dizendo para mim: diga para a minha igreja que eu vou tirar alguns do raso hoje. Meu Deus, vou levar para a mais profunda intimidade com meu espírito e vou mostrar o céu e o mar pelo lado de dentro. Assim diz o Senhor dos exércitos. Glória a Deus. Volta ao local aonde você estava, porque eu quero te mostrar que eu, quando estou no barco, opero milagres. Aí o texto diz que Simão obedece a Jesus. Eu estou me lembrando de uma cena. Eu sou filho de baiano, meu pai é baiano, minha mãe é do Sergipe. Eu estou me lembrando, pastor, próximo da minha casa, quem conhece Suzano, sabe que lá tem uma represa muito grande, hoje é dominada pela Sabesp, que distribui água pela região de Suzano e as demais regiões. E eu me lembro que nós em casa somos 5 irmãos, um atrás do outro. Não tinha LCD de controle remoto. Quem entendeu, diga amém. E era um atrás do outro. E meu pai fazia muito bico. Lá em São Paulo, Suzano fala bico. Trabalha aqui, trabalha ali. Mas a maioria não pagava. Era uma prova, tempo de Lodebar. E meu pai saía com aquelas varinhas pequenas, eu lembro até hoje, de 2 metros. 1,5 metros, e saía para pescar, pastor, para buscar recurso para dentro de casa, como diz lá em São Paulo, a mistura da noite ou do dia. Aí o meu pai voltava, eu me lembro até hoje, com um saquinho azul de macarrão, e ele voltava com aqueles peixinhos bem pequenininhos. Minha mãe, ela não tirava a espinha, porque senão não sobrava peixe. Ela apertava assim. Tá lembrando, hein? Hoje em dia, se colocar um negócio desse na mesa, eu não quero, tá repreendido, isso é de Deus. Meu Deus. Mas tu já passou por isso. E meu pai é baiano, entende esse mistério. Aí minha mãe fritava naquele óleo quente até ficar marrom e ficar crocante. Aí até as espinhas diluíam no meio e aí a bênção era grande. Escuta só. E um certo dia minha mãe cuidava de 5 irmãos, um mais levado que o outro. E aí minha mãe cuidava de todos. E meu pai só colocava o peixinho lá e deixava lá e virava as costas. Minha mãe tinha que limpar, cuidar dos irmãos, enfim.
Parece que a família para sentar à mesa. Hoje em dia está difícil. É um no Facebook, outro no banheiro, é outro na pipa, é outro lá fora, é outro no bate-papo online. Misericórdia. Não dá mais para reunir a família. Pois bem, aí um dia minha mãe está lá e quando minha mãe virou de costa, pastor, para colocar o arroz e o feijão e a mistura que já estava na mesa, eu só olhei para ela assim, mais levado, peguei, meti da deixa. Naquela ocasião a minha mãe não deixou fritar direito e desceu uma espinha na garganta. Meu Deus. E na mesa de baiano não pode faltar? Farinha. Vai vendo esse mistério? Não pode faltar farinha. Aí lá vai farinha e água, lá vai farinha e água, lá vai farinha e água. Parece que para pregador, irmão, tudo vira mensagem. O pregador não pode ver alguém moendo uma cana. Ele diz, isso vai dar mensagem. Parece que para pregador tudo vira mensagem. Aí eu observei, me lembrei agora, de que meu pai era pescador de raso. Tem pescador aqui? Tem, eu sei que tem, quer ver? O que é que se pega de raso? Qual o nome do peixe? Ei, estou falando, já se manifestou um monte, bicho. É lambari, lá a gente fala cascudinho, qual o nome do outro? Carazinho, sim ou não? Cara do pescador. Tá entendendo? Pescador de raso, só pega peixinho, era meu pai. Só peixe pequeno, pensa no peixe pequeno, que se tirasse a espinha não sobrava peixe. Aí eu fico preocupado e tento espiritualizar isso, porque quando estamos no raso, é perigoso a gente passar mal. Meu Deus, aleluia. Estou entendendo, Jesus. Estou longe de casa mesmo. Vamos falar com ele, eu estou longe de casa mesmo. Parece que quando estamos no raso, a gente fica entalado, fica engasgado. Não conseguimos dar glória. Meu Deus. Não conseguimos adorar. Aleluia. É fácil identificar ele, é fácil. É verdade. Meu Deus, olha aí, Jesus. Crente no raso, irmãos. A identidade dele, irmão, não é de um adorador, não é. Meu Deus. Crente quando está no raso, parece que estou vendo Deus chamando Ezequiel. Ezequiel, como é que você está? Ezequiel 47, como é que você está, Ezequiel? Vem pro fundo. Ele, não, senhor, mas já está nos pés. Vem pro fundo, Ezequiel. Não, mas já está no joelho. Vem pro fundo, Ezequiel. Não, aleluia. Olha para o irmão que está do teu lado e diga para ele: hoje é noite de sair do raso. Eita glória, aleluia. Meu Deus, é missionário, mas eu não sei nadar. Não tem problema. O poderoso, aquele que tem a potente mão, ele pode nesta noite ensinar você a nadar. Meu Deus, coisa linda, Jesus. Aí lá vai Simão. Simão sai do raso, afasta-te da terra, para ir ter um particular no fundo com o mestre. Pega na mão de novo do irmão do lado, aperta a mão dele, até dizer aleluia, até dizer glória a Deus. E olha para ele e diz: lá no fundo, é noite de receber divindade com Jesus Cristo. Diga para ele: empresta o barco para ele entrar, empresta o barco para ele entrar, empresta o barco. Empresta. Levanta a mãozinha de novo, eu vou profetizar de novo. Empresta aí para Jesus entrar dentro do teu barco. Jesus quer entrar dentro do teu barco hoje. É bacana, raia. Eita, que eu já estou começando a me
me envolver na glória. Eu estou começando a me envolver na glória. Jesus está falando comigo hoje. Tem muitas pessoas que ainda não adorou, não sentiu o toque, não sentiu a presença. Hoje vai sair daqui cheio, vai sair daqui cheia, vai sair daqui hoje queimando a raia. Levanta a mão por um instante dá a melhor glória que você pode. Aí Jesus disse para Simão: ei, Simão, volta para o mar alto. Se nós olharmos o perfil de Pedro, um perfil sanguíneo, um homem que não mede palavras, o que vem na boca fala. Tanto é que quando ele se converte, andando com Jesus, queriam prender o mestre. O que ele fez? Colocou a orelha do soldado no chão. Com Pedro não tinha tempo ruim. Parece que estou vendo Pedro olhando para o mestre dizendo: Senhor, passamos a noite inteira, não pescamos nada, mas por que mandas? Glória a Deus, aleluia. Por que mandas? Glória a Jesus. Eu vou lançar a rede. Mas deixa eu só lhe explicar uma coisa, porque o versículo de número 8 me dá base para dizer isso, que ele começa a dizer que ele é um pecador. Em outras palavras, Pedro estava dizendo: Senhor, eu vou obedecer, mas vou obedecer. Jesus sentado: eu vou obedecer, mestre, mas se eu não pegar nada, porque parece simples obedecer a voz do mestre. Se o mestre lhe falar alguma coisa, obedeça. Você vai obedecer porque ele é mestre. Agora, a coisa dura é obedecer a voz de um carpinteiro, a falar acerca de um pescador que conhecia tudo do mar da É verdade. Meu Deus. E agora? Verdade. O carpinteiro chega lá e diz: volta para o mar. Você, no lugar de Pedro, o que é que tu dizia? Ei, carpinteiro, aí, de mar eu conheço tudo. Meu Deus, aleluia. Negócio é carpintaria, Jesus não é nada. amado. Estou entendendo. É aqui que entra o mistério, irmãos. Jesus, tremendo. Falar que crê, falar que obedece. Todos nós falamos porque temos boca. Quero ver obedecer a voz do carpinteiro, quando muitas vezes você tem até razão, a tua razão, daquilo que você está fazendo. Agora que são elas. Agora perdoa, pastor. Porque Jesus, irmãos, está querendo saber quem é Simão. Está lhe provando se ele vai obedecer ou vai questionar. O que é que Flor de Lis canta? Questiona ou adora. Aí no final do hino ela diz: eu prefiro Adorar. Então não questione, obedeça. Tem muitas pessoas questionando a Bíblia, pastor. Questiona demais. Missionário, você pensa que é fácil acreditar que Jonas estava dentro da baleia 3 dias e 3 noites? Difícil seria acreditar se a Bíblia tivesse escrito que Jonas engoliu a baleia. Aí eu queria ver se tu ia acreditar mesmo. Se para crer no sobrenatural tá difícil, imagina. Meu Deus, aleluia. Tem muitas pessoas que Isso é dizem, verdade. e eu prego uma dessas mensagens nos nossos DVDs. Tem algumas pessoas que dizem por aí que Abraão não iria matar Isaac. Que não ia o quê? Estava tudo preparado, tudo. E lá em Hebreus capítulo 11, versículo 17 e 18 diz que considerou Abraão que Deus era poderoso para até dos mortos ressuscitar o menino. Em outras palavras, Abraão ia matar depois de orar, porque
porque ele falou para aqueles que ficaram tomando conta de jumento: ei, nós iremos, verso 5, capítulo 22, iremos, mas nós vamos adorar e depois nós voltaremos. Verdade. Meu Deus, aleluia, verdade. Jesus, amado. Coisa linda, Jesus, tremendo.